O Governo Regional deu um parecer desfavorável nesta consulta pública organizada pela Comissão Europeia sobre o regulamento de pescas de espécies de profundidade, porque entende que a proposta que está neste momento na mesa não contempla as especificidades de regiões ultraperiféricas como as dos Açores em concreto, e foi desenhada a pensar no grosso do que é a frota europeia, especialmente a Europa continental, e não se adequa à nossa realidade. Vou-lhe dar alguns exemplos. Para começar, a própria definição do que são espécies de profundidade, que são descritas como espécies que se capturam para além dos 800 metros, no caso da proposta da Comissão Europeia. Uma espécie como o gurás, por exemplo, que ocorre em vários sítios da Europa para lá dos 800 metros, aqui nos Açores, por causa da nossa geografia e mares muito profundos próximos das ilhas, pode ser apanhada até 200 metros, 200 até aos 800 metros facilmente. Portanto, todas as embarcações que pescam em gurás passam a estar designadas como embarcações que pescam espécies de profundidade. Depois, nós temos profundidades grandes muito próximo das nossas ilhas. As frotas europeias têm que navegar bastantes milhas para chegarem a essas profundidades. O regulamento propõe que, com 3 horas de antecedência antes de chegar ao porto, um barco de pesca que tenha espécies de profundidade tenha que pré-anunciar a sua chegada. Em caso de ter diário de bordo eletrónico, carrega num botão, manda para a base de dados nacional as suas capturas e depois tem 3 horas para calmamente navegar até ao porto. Aqui nos Açores não é assim que se passa, nós podemos estar a pescar muitíssimo perto e, portanto, gostaríamos de isentar as embarcações com menos de 10 metros que não têm diário de bordo eletrónico e têm mais dificuldades de comunicação, teriam que estar a telefonar por telemóvel ou usar rádio VHF, portanto, isentar as embarcações mais pequenas e nas embarcações com mais de 12 metros que têm o seu diário de bordo eletrónico, reduzir esse período para pelo menos 1 hora para se adequar mais à nossa realidade. Portanto, estes são alguns aspectos que nós consideramos que devem ser ajustados, ou pelo menos criadas algumas isenções ou especificidades para as regiões ultraperiféricas, para melhor servirmos os nossos pescadores e mantermos o espírito que a União Europeia está a querer cumprir. Aproveitámos também para transmitir mais algumas sugestões, por exemplo, a proposta de que a gestão das espécies por cota, como por exemplo os imperadores e alfonsinos e o gurás, passa a ser feita por cota multiespecífica. Sabemos que são espécies pescadas, por exemplo, com arte de palangre, em que não é uma arte dirigida, quando a pessoa lança o aparelho não consegue evitar que o gurás venha ou que venha um bérix e, portanto, se tivéssemos uma cota que juntasse todas as espécies que são apanhadas a essa profundidade com essa arte, poderíamos ter mais flexibilidade e assim gerir melhor o próprio ecossistema e as cotas na nossa região. Os tubarões de profundidade é outro aspecto, temos indicação de que há cada vez mais abundância dos tubarões de profundidade, por razões eminentemente políticas é muito difícil hoje abrir a pescaria de tubarões na União Europeia, mas se fosse permitida a captura acessória dos tubarões de profundidade, isto traria mais algum rendimento aos pescadores e é mais uma adequação à realidade que os nossos pescadores enfrentam aqui na região. Portanto, foram este género de medidas e este género de contributos que nós enviamos para a Comissão Europeia. Refiro mais um. Nós, neste momento, quando temos uma paragem por razões biológicas ou um período de defeso, como é o caso do gurás, há um impacto muito grande no rendimento dos nossos pescadores. Hoje é ilegal pagar-se aos pescadores algum tipo de compensação ao abrigo do regulamento comunitário, porque só é possível fazê-lo com algumas limitações, acho com grandes limitações, em casos em que o Governo assuma que há uma situação de emergência na gestão desse estoque e o estoque está já muito dilapidado e em grande, uma situação de emergência. Não sendo o caso, no caso do gurás nos Açores, nós entendemos que há de facto evidências de sobrepesca e as reduções de cota, se pudessem ser estas paragens que fazemos, o período de defesa, por exemplo, se pudesse ser financiado, nós víamos isto como uma vantagem e mitigaria muito o impacto que estes cortes de cota impostos pelo Conselho da União Europeia têm causado nos Açores. E, portanto, uma das propostas que mandámos também foi que se revisse o regulamento, sabemos que é muito difícil, mas achávamos que seria justo que se revisse o regulamento e que facilitasse desta forma aos governos, em casos em que, por decisão europeia, haja um grande impacto económico num corte de cota ou numa paragem biológica, haver um mecanismo mais facilitado, sem ter que esperar que a espécie esteja em pré-colapso para poder compensar financeiramente os pescadores. São várias sugestões que seguiram e que julgamos que servem ao interesse dos Açores e que adequam mais esta legislação comunitária a uma realidade que é ultraperiférica da nossa região.